Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar a apostila 4. A aula vai ser no mesmo esquema que foram as anteriores. Aqui vai ter o menu da nossa aula, tá bom? A gente vai seguindo por aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje vai ser o plano inclinado. O que é um plano inclinado e para que a gente aprende ele? Bom, a gente viu durante a apostila 3 que a gente pode decompor as forças, certo? E quando a gente decompõe as forças, a gente consegue trabalhar no nossos eixos cartesianos, x e y. Mas e por que no caso de um plano inclinado, eu não posso transferir todas as minhas forças para o meu plano XY normal? Vamos chamar aqui de Y e aqui de X, o nosso plano normal, tá? O que é comum da gente ver, né? Vamos analisar esse bloco aqui. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? Esse bloco está com velocidade igual a zero e ele está num plano inclinado. Quais são as forças que tem aqui, nesse bloco, que a gente já viu na apostila anterior? Quais são as forças que a gente tem? Vamos lá. Vocês analisando esse bloco, quais forças que tem? Normal, força-peso e atrito. Isso mesmo. Então, a gente vai ter... Vou colocar mais aqui para ficar mais fácil de ver. E a força de atrito. Então, são essas as forças que a gente tem no nosso bloco, que estão atuando no nosso bloco. Se a gente for olhar bem, se a gente fosse mudar as nossas forças, se a gente fosse decompor as nossas forças para esse plano XY que a gente tem aqui, a gente teria que decompor a força normal e a força de atrito, certo? Bom, então não é muito mais fácil a gente pegar e trabalhar com um novo eixo, chamar esse eixo aqui de x', por exemplo, e esse aqui de y', no caso eu inclinei o meu plano, não é muito mais fácil fazer isso? E a única força que eu vou ter que decompor vai ser a minha força em x, né? Então, a gente vai trabalhar isso, isso que para isso que serve o plano inclinado. Quando você vai mudar a direção do teu plano, fica muito mais fácil de você resolver, você não vai precisar ficar fazendo tantas decomposições de força, você vai simplificar o teu problema. Vamos decompor a força-peso agora. Então, o que a gente vai ter na força-peso? Se a gente for decompor ela, projetar ela no meu eixo X, que é esse aqui, então eu vou ter uma força nesse sentido aqui, que vai ser meu PX, certo? E se eu, em Y, se eu for decompor ela ao longo, lá no meu eixo Y, que tá para lá, ela vai estar aqui. E essa aqui vai ser minha componente PY. Bom, agora, aqui ficou ruim de ver, mas aqui eu vou ter um ângulo, esse ângulo aqui vai ser um ângulo alfa, ok? Então, aqui vocês conseguem perceber que eu tenho um triângulo retângulo? Então, aqui é meu ângulo alfa. Dentro do triângulo, a soma das forças tem que ser 180 graus, certo? Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho alfa. Então, esse ângulo aqui é 90 menos alfa, certo? 90 graus menos alfa. E eu tenho também que entre a minha força Px e a minha Py, esse ângulo aqui também é 90 graus. Então, se aqui eu tenho 90 menos alfa, então significa que aqui, esse meu ângulo aqui, também é alfa. Tudo bem até aqui? Conseguiram entender bem? Ok. Então, agora, a gente vai escrever essas forças de uma forma para ficar mais visível aqui, para ficar mais fácil
de V. Então, vamos lá. Quais são as forças que a gente tem de novo? A gente vai ter a nossa força normal, né? A gente vai ter a nossa FAT, que tá para lá. E aí a gente vai ter PY. E vamos ter PX, que é a componente da força-peso em Y e em X. Agora, eu posso fazer... Eu vou só fazer uma coisa aqui. Y, que eu esqueci. Aí. Agora, como é que eu posso fazer a somatória dessas forças normais? Posso achar a força resultante dela normal, certo? Vamos olhar aqui agora. Qual é a minha força PY? Vamos lá. Eu tenho que o meu cosseno θ, certo? Ângulo adjacente, eu tenho que cosseno θ é igual a PY sobre a minha hipotenusa P. E aí, pela regra do paralelogramo, é como se essa força PX estivesse aqui, né? Então, esse aqui é PX. Então, lá, seno θ vai ser PX sobre P. Agora eu posso achar a minha força resultante no bloco normalmente. Então, eu vou ter que no meu eixo, agora a gente que sabe o que é PY, que é PX, em X, no meu eixo X'. O que é meu eixo X'? Meu eixo X' é esse aqui, certo? Esse aqui é meu eixo X', olha só. Então, eu vou ter menos a FAT mais a componente PX, que vai ser igual a massa vezes a aceleração do meu bloco. Só que esse bloco, ele pode estar, nesse caso, a gente vai dizer que ele está parado, mas pode ser que ele tenha velocidade e ainda tenha todas essas forças. E em Y, eu vou ter a minha normal menos a minha força PY, que também vai ser igual a massa vezes a aceleração. Quando a gente viu nas aulas passadas que eu falei para vocês que geralmente a força normal e a força peso elas estavam no mesmo, elas teriam o mesmo módulo, mas isso não era uma lei, nem sempre que a normal seria igual ao peso. Esse caso é uma. Se vocês analisarem aqui, a minha força normal ela vai ser igual a minha força peso, só que somente a componente Y. Então, se o meu plano está parado, isso é igual a zero, então a minha normal vai ser igual ao meu peso vezes o cosseno θ. Cosseno de qualquer ângulo, vocês sabem que o cosseno máximo, o valor de cosseno, qualquer valor que vocês substituírem, o cosseno de qualquer ângulo, ele sempre vai ser menor que 1. Certo? Então, você sempre vai ter um número que é menor que 1. Então, o que tem aqui? Que a força-peso, ela não vai ser normal, ela não vai ser igual à normal. Ela sempre vai ser um valor menor, um valor diferente. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte da decomposição de forças aqui? Ok, vamos fazer um exercício. Vamos lá. Aqui a gente vai ter mais ou menos a mesma estrutura que está ali, daquele bloco, mas vamos lá. Um bloco de massa de 5 kg está descendo um plano inclinado. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é de 0,4 sobre raiz de 3 e a inclinação do plano é 30 graus, determine a aceleração do bloco em metros por segundo. Aí ele vai dar os valores de seno e cosseno. Essa é uma questão aberta da UFSC, ou seja, não tem
aquelas alternativas 1, 2. Então, vocês têm que... Vai ter um valor e vocês vão ter que encontrar esse valor. Tá, vamos de novo. Vamos fazer a decomposição das nossas forças no nosso bloco. Então, o que ele está falando? Que a gente tem o bloco, temos a força peso, certo? A gente tem também coeficiente de atrito, então significa que temos a FAT. Temos a nossa normal, como vocês falaram. E a gente tem também a... Tá, tem essas forças aqui. E ele diz que a gente tem um ângulo θ aqui. E que esse bloco, ele tá descendo com ele tem uma aceleração. Então, ele vai estar descendo. Esse é o sentido da aceleração dele, certo? Então, se a gente for, vamos lá, olhando nossos eixos novamente. Vamos chamar um eixo x' aqui e um eixo y' aqui. Decompondo a nossa força que a gente já viu antes, a gente vai ter Px e vamos ter um Py aqui. Certo? Como a gente achou antes, a gente, se vocês olharem anteriormente, a gente falou que nosso Py é igual a P cosseno θ, certo? E o nosso Px é igual a P seno θ. Tudo bem? A gente já viu isso que a gente olhou antes. Se vocês tiverem dúvida, eu posso voltar aqui, mas é devido ao ângulo, ó. Θ, aqui 90 menos θ, esse ângulo aqui também vai ser θ. Então, se a gente for resolver agora, a gente quer encontrar a aceleração. Então, vamos começar pelo nosso eixo y'. Então, em y', o que a gente tem? Quais são as forças que a gente tem? A gente vai ter a nossa normal menos Py, certo? E isso aqui, ao longo do meu eixo y', a minha aceleração é zero. Isso aqui é uma outra coisa, porque que a gente usa em plano inclinado. Vocês concordam comigo que se eu estivesse trabalhando nesse outro plano aqui, no plano normal, horizontal e vertical, eu teria uma componente de aceleração ao longo de x e uma componente de aceleração ao longo de y? Vocês concordam comigo? Pessoal, vocês conseguem? Vocês estão me ouvindo? Ó, se eu estivesse trabalhando no meu eixo normal, no plano cartesiano normal, onde x tivesse... deixa eu pegar outra folha aqui, que ia ficar mais fácil de mostrar para vocês. A gente não... Se eu estivesse trabalhando nesse eixo aqui, ó, nesse aqui e nesse aqui, vocês concordam comigo que quando eu fosse fazer... se esse bloco tivesse acelerado, eu teria uma componente de aceleração ao longo de x e uma ao longo de y? Porque se o bloco está descendo, ele vai estar nesse sentido, certo? Minha aceleração está nesse sentido aqui. Só que aí, eu não estou trabalhando nesse plano, eu estou trabalhando no eixo x, y. Então, eu teria uma aceleração aqui, uma aceleração a x e uma aceleração a y aqui. E aí, eu teria mais, além das incógnitas que, por exemplo, o problema pede para mim encontrar qual é a força de atrito, além disso, eu ainda teria que encontrar as componentes da aceleração AX e AY. Isso me daria muito mais trabalho. Isso é um outro motivo por que a gente simplifica quando a gente muda o nosso eixo, quando a gente vai inclinar ele, ok? Então, continuando. Vamos voltar para o nosso exercício. Então, nesse caso aqui, vocês concordam comigo? Como agora meu plano está inclinado. Então, eu só vou ter aceleração ao longo do meu plano x' aqui.
Então, se eu só tenho aceleração, em y' é igual a zero. Então, eu tenho que a minha normal vai ser igual ao meu py, que é igual a p vezes o cosseno θ. Ali, a questão falou pra gente que cosseno θ é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Normal vai ser igual ao peso, que é de 5 quilos, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes a gravidade, certo? Eu já estava esquecendo da gravidade. Tudo bem? Então, aqui, a gente vai dizer que a normal, eu não vou simplificar aqui nesse caso, para mais para frente vocês vão entender. Então, eu tenho 50 vezes raiz de 3 sobre 2, ok? Esse aqui é o valor da minha normal. Agora, em x linha, vamos lá. Eu tenho que as minhas forças são menos a força de atrito, certo? Porque está no sentido negativo, então eu vou ter menos a FAT, mais meu PX, certo? E isso vai ser igual à massa desse bloco vezes a minha aceleração ao longo de x. Quando a gente for trabalhar com plano inclinado, quando vocês estiverem resolvendo exercício, sempre coloquem o índice, digamos assim, a x, a y, para vocês não se perderem. Caso aconteça em algum momento, um exercício dar alguma aceleração para vocês, uma aceleração em módulo, e vocês forem decompor ela, sempre deixem o índice para vocês não se perderem na qual aceleração que vocês estão falando, certo? Nesse caso aqui, como a gente fez, em y vai ter aceleração, então eu não precisei de índice. Mas caso vocês não possam, por alguma restrição que o problema dê para vocês, aí vocês trabalham com a y e a x. E aí, a x e a y, elas não vão ser iguais, ok? A não ser que o ângulo seja de 45 graus. Então, sempre deixo o índice para vocês não se perderem, tá bom? E é sempre bom deixar bem claro em que parte do problema que vocês estão resolvendo. Se vocês estão resolvendo em y, se estão resolvendo em x, para não se perder, tá bom? Tá, vamos lá, continuando. A gente tem que a FAT é menos mi vezes a normal, certo? E que a minha força-peso vai ser igual a P seno θ. E isso é igual à minha massa vezes a minha aceleração em x. Aí, o que eu tenho? Eu tenho que mi, o meu coeficiente de atrito, é 0,4 sobre a raiz de 3. Então, eu vou ter 0,4 sobre a raiz de 3. E eu tenho que a normal, vou fazer assim. A minha normal vai ser 50 vezes a raiz de 3 sobre 2. Mais minha PX, eu tenho que P vai ser igual a massa, que é de 5 quilos, vezes a gravidade, 10, vezes seno θ, que dá 1/2. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Massa 5 vezes a aceleração. Aqui, ó, a gente pode simplificar, como é uma multiplicação, a gente tira as raízes de 3, certo? Simplificou aqui. Então, se eu for continuar aqui eu tenho 50 sobre 2 e aqui eu também tenho 50 sobre 2, certo? Então, se eu fazer isso aqui, 50 sobre 2, eu vou ter menos 0,4 mais 1. Isso vai ser 5 vezes minha aceleração. Então, eu tenho que isso aqui vai ser 25 sobre 5. Opa, isso aqui é menos.
vezes 0,6, certo? E isso aqui vai ser igual à minha aceleração. Então, resolvendo isso aqui, 25 dividido... Ai, desculpa, gente. Peraí. Não vi que vocês não estavam vendo. Melhorou, né? Tá. Aqui vocês conseguiram ver? Que eu fiz aqui, tudo, né? Qualquer coisa eu retomo. Eu substituí os valores aqui, e aí aqui, o que que eu fiz? Aqui eu tenho 50 sobre 2, e aqui eu também tenho 50 sobre 2. Eu coloquei esses valores em evidência, ficou menos 4, que está multiplicando 50 sobre 2, e ficou o 1 aqui, que também está multiplicando. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 0,6. 50 dividido por 2 é 25, eu passei o 5 dividindo. Então, isso aqui vai ficar 25 dividido por 5, dá 5. 5 vezes 0,6, eu vou ter que a minha aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Conseguiram acompanhar mesmo com essa... Conseguiram acompanhar? Ok. Então, a resposta do nosso exercício é 0,3. Ok? Vamos lá. Próximo, se alguém ficou com dúvida, pode falar, senão eu vou seguir em frente, tá bom? Posso continuar? Vou continuar. Ok, vamos lá. Polias. Na apostila 3, eu já tinha citado para vocês sobre polias, mas a gente não resolveu nenhum exercício. Então, qual é a função da polia? A polia, ela, como eu falei, ela vai mudar a direção e o sentido da força, e a gente vai trabalhar com polias ideais. O que seriam polias ideais? Elas não giram, o atrito da corda com a polia é zero, então a corda ela vai apenas deslizar, e a massa da polia também é zero. A massa da corda, no caso, quando a gente trabalha com tensão, a massa da corda vai ser desprezível e a gente considera que ela é não elástica. Existem dois tipos de polia: as polias fixas e as polias móveis. A polia fixa, ela vai estar fixa. E o único movimento que ela vai ter vai ser, ela só vai rotacionar. Isso trabalhando no sentido real. Então, ela só vai rotacionar. Já a polia móvel, ela vai ter um movimento de translação. Então, ela vai subir e vai descer. E ela também vai rotacionando, no caso real. Como a gente vai trabalhar só com polias ideais, que não tem atrito e as polias não rodam, essa polia fixa, o único movimento que ela vai ter vai ser... ela não vai ter movimento nenhum, no caso. A corda só vai passar de um lado para o outro. Já a polia móvel, ela vai ter um movimento de subir e descer. Ela só vai apenas transladar, ok? Bom, mas qual é a diferença de polia móvel e polia fixa? Vamos analisar aqui. A gente tem uma força-peso aqui, certo? A gente tem um peso qualquer aqui, e aqui a gente tem uma força F aplicada. Se a gente for fazer o somatório de forças nessa polia aqui, vou chamar essa polia de A e essa polia de B. Na polia A, se eu for fazer... Então, quais são as forças que eu tenho nela? Vamos lá. Eu vou ter essa força peso, certo? Que eu já falei para vocês. Então, lá, força peso. E eu vou ter uma tensão. Essa tensão aqui. E essa tensão aqui, certo? Então, eu falei para vocês na aula passada que como a gente trabalha, de novo, com casos ideais, ao longo de toda a corda a tensão é igual. Então, aqui eu vou ter força-peso e aqui eu vou ter 2T. Já a polia fixa,
Vamos lá. Vou pegar uma outra. No caso da polia fixa, o que que eu tenho aqui? Eu vou ter esse lado do cabo aqui, que vai ter uma tensão T, certo? E desse lado, eu também vou ter uma tensão T. Então, se eu for fazer o somatório de forças nessa polia aqui, o que que eu vou ter? T e T, os dois T são iguais, pelo mesmo motivo que o anterior. Então, eu vou ter 2T. Bom, então o que que a gente pode notar aqui? Se eu for fazer o somatório de forças e dizer que isso aqui é igual a zero, eu vou ter que o peso P vai ser igual a 2T, certo? E aí, então, eu posso dizer... Opa, já nesse caso aqui, se eu for fazer um somatório de forças, dizer que isso é igual a zero, não tem aceleração nenhuma, não tem nada. Eu só vou ter 2T igual a zero. Não nesse caso aqui, cuidado para não confundir, não é que não tem intenção. Mas é que se eu estou fazendo a mesma força dos dois lados, não está acontecendo nada. O meu sistema está parado, ok? Então não é que a tensão é zero, mas é que não vai mudar nada. As duas tensões, se eu estou puxando com a mesma força dos dois lados, a corda não vai deslizar, meu sistema não vai ter aceleração, ok? Então a minha força resultante vai ser igual a zero, mas não significa que a tensão é zero. Então, a gente vai ver agora que um caso aqui. O que, que acontece quando eu trabalho com polia móvel? A polia móvel ela vai dividir a força. Como vocês viram aqui, se eu quiser aplicar uma força, ó, F vai ser igual a T. Então, se eu quiser aplicar uma força F para puxar essa polia, vamos lá, F é igual a T. Então, significa que se eu quiser aplicar uma força F, a força F que eu preciso aplicar para puxar um peso P vai ser a metade desse peso. Então, as polias móveis elas vão ser responsáveis por dividir a força. E aí a gente vai ver uma equação que diz que a força que eu aplico, a força que eu aplico em uma polia F, uma força F, para polias móveis vai ser igual à minha força peso sobre 2 na N. O que, que é esse N aqui? Esse N é o número de polias. Para ficar mais claro, eu vou mostrar esse desenho aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou chamar esse caso polia A, polia B, polia C, polia D e polia E, certo? Em A, vamos lá. Eu vou ter a força peso, certo? E vou ter essa tensão aqui. Eu vou chamar de T1. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho que... O meu sistema está parado, tá bom? Ele vai estar parado. Então, a aceleração dele é igual a zero. Então, eu tenho lá que 2T1 é igual ao peso, ok? Então, T1 vai ser igual ao peso sobre 2, mas isso a gente já viu. Para a polia B agora, mesma coisa. Eu vou ter tensão aqui e eu vou ter essa tensão aqui. E essa tensão vai ser... Opa, esse aqui é T1, essa aqui é T2. Essas duas tensões são T2. E vocês concordam comigo que essa tensão aqui é a mesma T1? Então, é a mesma T1. Então, no caso B, a gente vai ter 2C2, que vai ser igual a T1, certo? Então, o que, que eu tenho? Que T2 é igual
meio de T1. E T1, substituindo ali, 1 sobre 2 vezes o T1, que é P sobre 2. Então, isso aqui é igual a P sobre 4, ok? Próximo caso dessa polia aqui. Então, vamos lá. Temos a nossa tensão, as duas tensões para cima, vão ser T3. Para baixo, mesma coisa, T2. Eu não vou desenhar para que vocês já entenderam como é que funciona. Tá? Em C, a gente vai ter a mesma coisa, que 2T3 é igual a T2. T3 é igual a 1 meio de T2, que é igual a 1 meio de P sobre 4, vai dar P sobre 8. Na polia D, a mesma coisa. Ó, tensão, tensão. Então, lá, 2T4 é igual a T3. T4 é igual a 1 meio de T3, que é P sobre 8, dá P sobre 16. Ok, agora a gente vai analisar a polia E. A polia E, ela é uma polia fixa. Então, as únicas tensões que eu tenho, eu vou ter essa tensão aqui, que é a minha tensão, que eu chamei de T4, e aqui a minha força F. Então, na minha polia em E, eu tenho que vai ser menos a minha força, vai ser igual a minha força F, vai ser menos a força F menos T4. Então, o que eu tenho? Eu tenho que minha força F igual a zero. Em módulo, gente, eu tô trabalhando com módulo agora, tá? Só para ficar mais fácil. Isso é igual a T4. Força F, T4. T4 é P sobre 16. P sobre 16. A gente pode simplificar isso de outra forma. Se eu estiver trabalhando, como eu falei, 2, então isso aqui vai ser na 4, certo? Então, quantas polias a gente tem? A gente tem polias móveis, tá? 1, 2, 3, 4. Então, esse N aqui, ele vai ser referente ao número de polias móveis. Ok? Tudo certo aqui? Posso continuar? Vamos lá, próximo exercício. Esse exercício, o outro exercício que eu fiz é da apostila, mas esse aqui não é. Eu peguei um exercício mais simples para ser mais rápido. Vamos lá. Um container e sua carga somam juntos 100 mil quilos. E o operador manteve suspenso e em repouso até segunda ordem. Considerando o esquema de rondanas mostrado na ponta móvel, a intensidade da força F, que deve ser mantida no ponto P do cabo de aço para garantir a permanência do container em repouso, será em newtons. Aí a gente tem aqui as opções. Estava dizendo para a gente usar para a gravidade igual a 10. Ficou meio bagunçado aqui esse gravidade igual a 10, mas enfim. Vamos analisar o nosso problema aqui. A gente tem aqui está a nossa polia móvel, certo? Então, o que a gente tem aqui? Força-peso. A gente tem tensão aqui e a gente tem tensão aqui. Essa aqui vai ser a nossa polia A. Já para a polia B, que vai ser essa aqui, o que a gente tem? Uma tensão aqui e a força F que está sendo aplicada para cá. Então, em A, na polia A, que é essa polia aqui, em A, quais são as forças que eu tenho? Força-peso e 2 vezes a tensão, certo? Então, eu tenho que a minha tensão vai ser igual, o meu sistema está em repouso, como ele falou, então vai ser zero. 2T vai ser igual a P,
Então, minha tensão é P sobre 2, ok? O que ele está falando? Vou deixar assim. Tá. A massa é de 1.000 quilos. Então, vamos lá. 1.000 quilos vezes a gravidade. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho que minha tensão vai ser de 500 de 50.000 newtons, certo? É 500.000. Faltou um zero aqui. Aí, na polia B, o que eu tenho? Na polia B, eu vou ter o quê? Que a minha força, a minha tensão, vai ser igual à minha força F, certo? Então, a força necessária para aplicar é de 500.000 newtons, ok? Aqui dá para vocês verem bem claramente. No caso, a poliamóvel, ela dividiu, digamos assim, a minha tensão, a minha força-peso, e a polia fixa, ela só transmitiu, ela só mudou a direção dessa força. Alguma dúvida? Tá. Agora a gente vai falar sobre força centrípeta. O que é a força centrípeta? É a força responsável por mudar a direção e o sentido da velocidade de um corpo em movimento circular. Então, aqui a gente vai ter a Terra e aqui a gente tem a Lua que está nessa direção aqui. Então, se a gente analisar o comportamento da Lua nesse instante, ela vai estar girando em sentido anti-horário, sentido horário, nesse caso. Então, vamos lá. A gente tem que a velocidade dela está nesse sentido aqui, certo? Travou. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês que hoje a internet está bem ruim. Eu fui fazer alguns testes antes, tanto que eu não tô com a minha webcam ligada para vocês me verem, porque a internet está bem ruim hoje. Tá, dando sequência ao. A Lua está girando. Ela está devido a uma força gravitacional. A gente vai ter que a Lua vai estar girando nesse sentido. Então, nesse sentido aqui, a minha velocidade ela vai estar nesse sentido aqui. Quando ela estiver para cá, a minha velocidade vai estar para cá. Quando ela estiver aqui, minha velocidade vai estar para lá, certo? Tá, mas o que isso significa? Significa que existe uma aceleração que vai fazer com que com que a Lua mude a direção dela, certo? Então, essa aceleração, ela vai estar para dentro. Ah, vai ser a aceleração gravitacional? Não, não é a aceleração gravitacional. Por quê? Porque essa aceleração, ela vai fazer com que esse corpo mude o sentido dela, certo? Essa aceleração vai ser a centrípeta. Para que um movimento ocorra, digamos assim, a força centrípeta é a força que vai fazer com que você faça a força centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser a aceleração que faz com que você faça uma curva. Então, quando você está dentro de um carro, por exemplo, e o carro vai virar, existem duas forças. Quem está dentro do carro vai notar isso. Então, uma que vai fazer com que você faça a curva. Para você fazer a curva, vai existir essa aceleração que vai permitir que você mude a direção da tua velocidade.
E vocês vão notar assim, mas eu sou jogada sempre para o lado contrário. Se a curva é para a direita, eu vou ser jogada para a esquerda. A gente chama essa força de força centrífuga. A gente não vai ver aqui, porque ela é uma pseudo-força. O que é uma pseudo-força? Uma força que, por exemplo, um observador do lado de fora do carro. Você está dentro do carro, você fez uma curva. E aí você, dentro do carro, vai notar que você vai ir para o lado contrário à curva. Certo? Você vai ser jogado para o lado contrário. Mas quem está observando de fora, ele não vai ver esse movimento. Ele não vai ver você indo para o lado contrário. Então, ele não é uma força. Ele é uma pseudo-força. Ok? Mas, continuando. Então, a aceleração centrípeta, ela vai ser definida dessa forma aqui. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo meu raio. Esse raio aqui. Esse é o raio. O do raio é maior. Ok? Então, a aceleração centrípeta, ela é definida dessa forma aqui. Mas e a força centrípeta? Vamos lá. Força centrípeta, uma força qualquer, é igual a massa vezes a aceleração. Minha força centrípeta, então, é igual a minha massa, uma massa qualquer. E qual é a aceleração que ela está exposta? Ela está exposta a uma aceleração centrípeta. Para existir uma força centrípeta, precisa existir uma aceleração centrípeta, que vai ser V quadrado sobre R. Então, essa aqui é a definição da força centrípeta, ok? A gente resolveu alguns exercícios na semana passada e na outra, que eles falavam assim, um carro fazendo uma curva, uma montanha russa, eles vão ter uma aceleração nula? Então, não, porque eles vão ter uma velocidade. Porque eles vão ter velocidade. Que vai estar mudando de direção, como esse caso aqui, a velocidade ela vai estar mudando de direção o tempo todo. Então, para que ela mude a velocidade dela, vai precisar que tenha uma aceleração que faça essa mudança. Porque a velocidade, o valor de módulo dela, o valor absoluto dela, vai ser sempre igual. A velocidade aqui em módulo é igual a aqui, que é igual a aqui. Mas o sentido, a direção delas vão ser todas diferentes. E isso vai ser dado devido à minha aceleração centrípeta. Ok? Tá. Para ficar mais claro, a aceleração centrípeta, a gente vai fazer um exercício. Bom, um avião descreve uma curva em trajetória circular com velocidade escalar constante num plano horizontal, conforme está representado na figura, onde F é a força de sustentação perpendicular à asa. P é a força-peso, alfa é o ângulo de inclinação das asas em relação ao plano horizontal. E R é o raio da trajetória. São conhecidos os valores de alfa, do raio e a massa do avião. Aí é uma questão da UFS que a gente vai ter as proposições. Eu vou fazendo uma por uma para não ficar. Pra gente não ter que ficar indo e voltando, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que o problema está falando para a gente? Que existe uma força de sustentação que é perpendicular. O que significa isso? Força perpendicular é uma força que está normal. Então, essa aqui é a minha força F. E eu vou ter a força peso. E ele fala também que o meu ângulo de inclinação da asa com o avião, da asa com a superfície, é um ângulo alfa. Então, são basicamente essas forças que a gente tem, e aqui a gente vai ter uma trajetória. O que esse avião está fazendo? Ele está circulando uma área
e ele vai ter um raio. Ele vai estar fazendo isso aqui. Esse aqui é o avião. Ok? Então, o raio dessa trajetória seria isso aqui. Como se ele estivesse rodando em direção a um eixo. Agora vamos lá. A primeira proposição que tem ali diz assim: se o avião descreve uma trajetória curvilínea, a resultante das forças externas que atuam sobre ele é necessariamente diferente de zero? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? O avião ele está fazendo uma trajetória curvilínea, então ele está girando em torno de um, digamos, eixo. E ele fala que a força resultante, as forças resultante que atuam sobre ele, vai ser diferente de zero. Basicamente o que ele está falando aqui, que força resultante é diferente de zero. Então, essa é uma afirmativa verdadeira, certo? Por que precisa da aceleração além da velocidade? É uma pergunta ou uma afirmação? Desculpa. Hum, ok, entendi os dois. Como é que eu vou. Não é que você precisa de uma aceleração além da velocidade, mas é que você precisa que alguma coisa faça você mudar o teu sentido. Entendeu? De certa forma, sim, tá certo você pensar que você precisa de uma aceleração além da velocidade. Porque se a tua velocidade é constante, você não vai ter nada que vai variar a tua. Se você tem MR1, não vai ter nada que vai mudar o teu sentido. Então você vai precisar que alguma coisa mude. Nesse caso, vai ser a aceleração centrípeta, né? No caso, vai ter uma aceleração centrípeta. Então, acho que sim, tá certo pensar dessa forma. Ai, voltou. Então, aqui ele está falando que se ele está fazendo uma trajetória curvilínea, então sim, a força resultante tem que ser diferente. Por quê? Força resultante é igual massa vezes aceleração. A massa não é nula, porque senão não teria por que a gente estar trabalhando com forças atuantes nesse corpo. Então, a aceleração, como tem aceleração, vai ter uma força resultante. Ok? A internet tá daquele jeito. Começou. Não voltou ainda, né? Só um pouquinho, gente. Meu, que coisa. Voltou agora. Agora vamos para a próxima. Opa, não é essa aqui, não. Então, essa aqui a gente já sabe que a alternativa 1 vai ser verdadeira, então, certo? Essa vai ser verdadeira. A 2. Voltou agora, né? Ok, vamos lá. A 2 fala assim: se um avião realiza movimento circular uniforme, a resultante das forças que atuam sobre ele é nula? Não, né? A gente já viu na questão anterior que se existe uma aceleração, a força resultante vai ser diferente de zero. Então, essa aqui é falsa. Ok? Vamos lá, próxima. Por enquanto, a gente só analisou o conceito ainda, não precisou fazer conta. A força centrípeta é, em cada ponto da trajetória, a resultante das forças externas que atuam no avião na direção do raio da trajetória.
O que que ele está falando aqui, nesse problema aqui? Ele está dizendo assim, que existe uma resultante, é verdade, tem a resultante, e essa resultante vai ser a força centrípeta. Vamos lá. A gente não vai precisar resolver, isso aqui é só análise, mas vamos lá. Esse aqui é meu, esse aqui vai ser y e esse aqui vai ser x, tá? Então, na direção y não vai existir uma variação de altura. Então, a aceleração nesse sentido é zero. Na minha direção, no caso x, que na verdade seria a direção radial, que ele vai estar nesse sentido assim, vai ter aceleração centrípeta. Só que eu tenho uma força F aqui. Então, essa força F, se eu for decompor, eu vou ter uma força vertical e uma força radial. Essa força radial, ela vai ser vai ser a única força que eu tenho na minha direção X, na minha direção horizontal. Então, ela sempre vai ser uma resultante. E essa força resultante vai ser a força responsável por fazer com que o avião faça a curva. Então, ela vai ter sempre uma aceleração diferente de zero. Então, a força resultante, que ele está aqui, é a resultante das forças que atuam sobre... Travou de novo, mas eu vou continuar falando. Vocês não precisam ver. Acho que se vocês me ouvirem, dá para ver bem. A resultante das forças externas que atuam no avião, elas sempre vão estar na direção do raio da trajetória, que no caso é esse raio aqui, ok? Então essa afirmação também é verdade. Próxima. Eita. A próxima diz assim: a força centrípeta sobre o avião tem intensidade igual a 1000 newtons. Vamos fazer essa aqui. Agora a gente vai precisar calcular. Vamos lá. Como eu já mostrei para vocês, a gente já fez a decomposição das forças e a gente sabe o quê? Que ao longo de x, ele quer saber a força centrípeta. Então, a gente vai trabalhar no nosso plano horizontal. Então, ao longo de x, a gente vai ter a minha menos a minha... Vai ter a minha força radial, que é igual a minha força centrípeta, igual a uma massa vezes a minha aceleração, certo? Força vai ser igual a gente só um pouquinho. Então, vai ser igual a massa do meu avião vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Mas não era isso que eu queria fazer. Mas, enfim. Vamos lá. O que a gente viu? Que a gente tem um ângulo alfa. Como é que a gente vai achar, então, essas acelerações? O ângulo alfa é em relação às asas do avião e é meu plano horizontal. Então, se o alfa é em relação à asa do avião e a horizontal, eu tenho que a força perpendicular a essa e a minha força resultante em x também vai ter um ângulo alfa, certo? Conseguem acompanhar isso aqui? Conseguem entender por quê? Que esse ângulo aqui é igual àquele ângulo ali? Ok. Então, o que eu tenho? Eu fiz a minha decomposição de forças e eu tenho lá que a minha força R vai ser igual a força F, que é a força de sustentação, vezes o cosseno do meu ângulo, certo? Então, essa é a minha força radial. E eu tenho que a minha força vertical vai ser igual a F vezes o seno de θ. Ai, só um pouquinho, gente. Ok. E eu tenho que a minha força vertical
é igual a massa vezes a minha aceleração da gravidade. Por quê? Porque a força vertical ela é igual à força peso. Posso repetir em que parte? Qual parte? Porquê do ângulo ou porquê das forças? Cosseno e seno. As questões, as proposições anteriores? É que, tipo assim, a professora tava falando e aí eu tava acompanhando. Tava falando e tava acompanhando. Só que daí teve uma hora que daí começou a travar, e aí eu só Ah, vi tá. a sua mão, sabe? E aí eu não consegui entender as últimas palavras ali. Então daí. Quando eu analisei aqui, no caso? Isso. Tá. Então vamos lá. A parte do ângulo aqui você conseguiu entender, né? Olha, tá bem travado. Sim, deu pra entender, sim. Ok. Então, se você for ver, eu tenho a força vertical. É como se eu projetasse. Eu posso projetar a minha força vertical aqui, certo? Meu Deus. Tá, vou esperar voltar. Vou ver se vocês conseguem. Aqui, ó. A força vertical tá aqui. A internet não colabora com a minha pessoa. Tá, eu tenho a força vertical aqui. E essa força vertical eu posso projetar ela aqui, certo? Porque eu fiz a decomposição das minhas forças. Meu Deus do céu, internet. Voltou agora? Direito? Não tá travado? Não. Vamos lá, de novo. Eu tenho a força F aqui, certo? E eu fiz a decomposição das minhas forças. Eu vou ter uma força radial e uma força vertical. Consegue entender isso bem? Sim, Ok. Aí, o que que eu tenho? É como se essa força vertical aqui, eu projetasse ela para cá. Eu só puxasse ela para cá. Não faz tanta diferença. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho que a minha força radial vai ser igual à força F vezes o cosseno do meu ângulo teto, do meu ângulo alfa, no caso, né? Que eu coloquei errado. Certo? certo. Que é o cateto adjacente. E a minha força vertical é o seno, porque é o cateto oposto ao meu ângulo. Tudo bem? Beleza, deu pra entender isso. Deu para entender? Aí só o que eu fiz aqui. Como ao longo do eixo Y, eu não tenho variação de altura. Então, a minha aceleração ao longo de Y é zero. E travou de novo. Ao longo de Y a aceleração vai ser igual a zero. Então, a minha força vertical, a minha decomposição daquela força F, a força vertical vai ser igual à minha força peso. Porque aqui eu não tenho variação de altura. Então, eu tenho que a força vertical vai ser igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Continuando aqui, então, eu tenho que a minha massa é de 10.000 quilos vezes a gravidade. Então, a minha força vertical vai ser igual vezes o seno. Eu esqueci de colocar o seno aqui, tá, gente? Vezes seno, vezes seno teta vezes o seno teta. Então, vai ser igual a 100 mil vezes o seno de teta newtons. Agora, para minha força radial, então eu tenho que a força radial, que é igual à minha força centrípeta, é igual a F vezes o cosseno
de θ, certo? Então, se eu substituir aqui, eu vou ter 1000. Ai, gente, só um pouquinho. E travou de novo. Vamos ver se vai voltar agora. Emily, se quiser Oi? reconectar a internet ou algo do tipo, a gente dá uma pausazinha de 5 minutos rapidinho. Você tá achando Pode ser, eu necessário? vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo ajeitar aqui, porque tá. Olha, tá caindo demais. Eu tô. Não sei se talvez ajuda a reiniciar ou fechar ali no Meet o celular de novo, não sei como que tá o esquema. Mas se quiser, pode pausar ali um Oi? tempinho. Eu não sei se Ah, na talvez verdade. ajuda, tipo, reiniciar alguma coisa e tal, mas se quiser, não tem problema. Eu vou tentar. Eu vou tentar porque tá bem. Tá bem difícil. Olha, ele tá caindo o tempo todo. Eu vou tentar ver a internet, tentar reiniciar o roteador pra ver se melhora. Pode ser? Pode ser, aham, a gente espera, não tem problema. Tá bom. Acho que o pessoal entende que é só um problema de internet ali. A gente tá sujeito a esses probleminhas. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Pessoal, vamos aproveitar então enquanto a Emily tá reconectando. Vamos dar os nomes pra chamada já, pra não atrapalhar depois mais a aula. Deixa o nome completo de vocês aí. Mas eu espero que vocês fiquem até o final, hein? Não vão dar o nome isso aí mais cedo. Tô de olho.
Vamos ver se voltou agora, ver se vai dar certo. Vamos torcer Tão um vendo? pouquinho melhor. Estamos vendo já. Aham. Vamos ver se dá uma melhorada, porque tá difícil. Não se preocupe, que isso não é um problema. Pode seguir de volta, então. Tá. No meio dessa confusão aí de ficar travando, eu cometi um erro aqui. Você deve ter visto. Quando eu falei que a força vertical era agora a força peso, a força, o seno devia vir passar dividindo e não multiplicando. E eu coloquei multiplicando. Então, eu vou continuar daqui, ó. Bom? Força vertical é igual a força peso. Então, a força vertical é igual a F seno θ, enquanto a minha força peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, a minha força F vai ser igual a 100 mil newtons dividido pelo seno θ. Aí, ele quer saber qual é a força centrípeta, que a força centrípeta é igual à força R. Então, força resultante força radial, que é igual à minha força centrípeta, vai ser igual a F vezes o cosseno θ. Então, força centrípeta vai ser igual a 100 mil newtons sobre o cosseno θ, sobre seno θ, vezes cosseno θ. Só que o nosso ângulo é de 45 graus. Quando o ângulo é de 45 graus, o seno θ é igual ao cosseno θ, certo? Por causa desse motivo aqui. Então, eu posso simplificar. Então, a minha força centrípeta resultante vai ser igual a 100 mil newtons. A nossa formação, nossa proposição dizia isso. Ó, a força centrípeta sobre um avião tem intensidade igual a 100 mil newtons. Ok? Então, essa aqui também é verdadeira. Ok? Vamos para a próxima. Deixa eu só pegar uma folha daqui para a gente ir para a próxima. Vamos lá. Agora, a gente vai para a 16. Proposição 16. A velocidade do avião tem valor igual a 360 km por hora. Vamos lá. Acho que eu posso tentar continuar aqui nessa mesmo. Eu já comecei aqui. Vamos lá. A força centrípeta é igual a massa dividido pelo meu massa vezes a minha aceleração centrípeta. Então, a minha força centrípeta é de 100 mil newtons. Eu já vou passar a massa dividindo, no caso. Massa dividindo vai ser igual a 10 mil. Só um pouquinho, pessoal. Tá. A minha força é de 100 mil newtons, a minha força radial, que é a minha força centrípeta. E se eu passar a massa dividindo, ela é de 10 mil newtons. Certo? Então, força dividindo. E aqui eu falei errado, aqui não é dividido por 2, aqui é vezes o raio. Então, isso aqui é igual a V quadrado sobre R. Ok? Então, isso aqui, vou simplificar. Então, eu tenho que minha velocidade ao quadrado vai ser igual ao meu raio. Meu raio, ele fala aqui, ó, que é de 1.000 metros. Então, é 1.000 metros vezes 10, que é o valor que está ali. Isso aqui vai ser igual a 10 mil. Só que eu quero a velocidade
que ele tem. Então, eu vou aplicar o quadrado disso aqui. Quando eu aplicar o quadrado, eu vou continuar na outra folha mesmo. Aqui. Partindo daqui, eu vou continuar aqui agora. Então, eu tenho que a minha velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 10.000, certo? A raiz quadrada de 10.000, eu vou ter que a minha velocidade vai ser igual a 100, quando na internet eu uso vizinho. 100 metros quadrados. Então, só que ele está falando que é igual a 360 km por hora. Mas a gente teve 100. Então, o que a gente precisa fazer para ter resposta em km por hora é multiplicar por 3,6. Então, se eu multiplicar, eu vou ter 360 km por hora, certo? Alguma dúvida nessa aqui ou não? Tá tudo certo? Tá, então eu vou continuar. Próxima e a última é a 32. Essa proposição fala assim: a força resultante que atua sobre o avião não depende do ângulo de inclinação em relação ao plano horizontal. O que vocês acham? E aí, pessoal, o que vocês acham? A gente já falou sobre isso aqui. Qual é a força resultante? Depende, sim. Então, por quê? Porque a nossa força resultante é a própria força centrípeta. E, para calcular a força centrípeta, a gente precisou do ângulo. Então, ele depende, sim, do ângulo. Ok? Então, esse exercício era isso. Então, se vocês quiserem depois ver, a 1 era verdadeira, a 2 era falsa. Depois, se vocês quiserem refazer, é bom dar uma olhadinha. A 4 também está correta. A 8 também é correta. A 16 vamos ver a 16. A 16 também é verdadeira. E a 32 é falsa, né? Porque ele está falando que não depende e depende. Então, essa aqui é falsa, ok? Vamos lá. Continuando, vamos para o próximo exercício. É um exercício bem parecido. Vamos lá. Um piloto executa um looping com seu avião, manobra acrobática em que a aeronave descreve um arco de circunferência no plano vertical que atinge no ponto mais baixo da trajetória ao completar a manobra a velocidade máxima de 540 km por hora. O raio da trajetória é de 450 metros e a massa do piloto é de 70 quilogramas. Nessas manobras acrobáticas, deve-se considerar que a maior aceleração que o organismo humano pode suportar é de 9 g, ou seja, 9 vezes a gravidade, certo? Que no caso seria 90 metros por segundo ao quadrado. Com base nos dados fornecidos, assinale as proposições corretas. É um exercício da UFSC também, questões de somatória. A primeira diz assim: se o raio da trajetória fosse menor que 250 metros, o piloto seria submetido a uma aceleração centrípeta maior do que 9g?
força máxima maior. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A velocidade tem km por hora. Vamos passar para metro por segundo. Então, a nossa velocidade, fazendo 540 dividido por 3,6, a gente vai obter 150 metros por segundo, ok? Então, tá. 150 metros por segundo. Nosso raio já está em metros e a nossa massa também já está em quilogramas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a aceleração que ele está falando que a gente seria submetido. Ele está falando que a aceleração máxima que a gente seria submetido seria de 9g. Então, a gente tem que a aceleração vai ser igual a nossa velocidade ao quadrado dividido pelo nosso raio. Isso aqui seria igual velocidade ao quadrado, então, 150 ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, 450 metros. Resolvendo essa conta aqui, para a gente ganhar um tempo, eu vou fazer direto, que já é 11h30. É igual a 90 metros por segundo ao quadrado, certo? 90 metros por segundo é igual a 9 vezes a aceleração gravitacional. Vocês concordam? Então, aqui ele está falando, se o raio da trajetória fosse... Ai, eu fiz errado. Desculpa, gente. Não é 450, é 250, mas esse valor aqui está correto, tá? Porque ele está pedindo aqui, ó, 250, tá? Esse valor aqui de 90 metros por segundo tá correto. Então, o que a gente tem? Que essa aceleração é de 9 vezes a gravidade, ok? Então, essa afirmação aqui vai ser verdadeira. Tudo bem? Vamos lá. Próxima é aqui. Vou colocando aqui em cima. A 1 vai ser verdadeira. Então, a 2. O que a 2 fala? A força centrípeta sobre o piloto na parte mais baixa da trajetória é 5 vezes maior que o seu peso. Força centrípeta. Vamos lá. Primeiro a gente vai precisar calcular agora a aceleração, né? Então, a aceleração, de novo, aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Velocidade ao quadrado, 150 ao quadrado, dividido pelo nosso raio. Agora sim, 450. Essa aceleração vai ser de 50 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 5g. Vocês concordam comigo? Tá. A gente achou a aceleração, mas o que ele está falando? Ele está falando que no ponto mais baixo da trajetória, que é esse ponto aqui, a força centrípeta sobre o piloto é 5 vezes maior que o seu peso. Quais são as forças que estão atuando nesse ponto mais baixo? A gente vai ter o peso e vamos ter a força centrípeta aqui, certo? Então, se a gente fazer isso, a gente não pode dizer que esse é igual a zero, certo? A aceleração não é igual a zero. A gente tem força centrípeta menos a força peso na verdade, a gente pode... Desculpa, gente, eu mosquei aqui um pouquinho, tá? Eu mosquei, eu li ali e falei mosquei. Eu me confundi uma coisa. Pra gente ver, vamos supor que instantaneamente, exatamente no momento que ele chegar aqui, a gente vai dizer que as forças são iguais a zero, porque vai estar em equilíbrio. Então, a
a gente tem aqui que a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração que ele sofreu. A aceleração vai ser de 5g, certo? E a força-peso? A força-peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, se eu simplificar aqui, vocês conseguem ver, né? Que a aceleração da força centrípeta, ele fala aqui, sobre o piloto, na parte mais baixa, vai ser, sim, 5 vezes maior que a força-peso, certo? Consegue perceber isso? Conseguem ver? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Se vocês tiverem dúvida, eu vou seguindo por causa do nosso tempo. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês param e me falam, ok? A próxima alternativa. Próxima afirmação. Proposição. O piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima igual a 5g. O que é essa formação? Que essa é a aceleração máxima igual a 5g. Isso está correto? O que vocês acham? Bom, o 9G, na verdade, ele só está falando que se o raio da minha trajetória fosse menor. Se fosse um raio menor. Então, você seria submetido a uma aceleração maior. Olha só. Lembra na outra vez que eu falei sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional? Então, a minha aceleração é igual a velocidade ao quadrado sobre o meu raio, certo? Conforme o raio diminui, a aceleração fica maior, correto? Agora, se o meu raio aumenta, a minha aceleração diminui. Entendeu? Porque a aceleração e o raio, para a aceleração centrípeta, eles são inversamente proporcionais. Gente, aqui, vamos lá. Ele está falando que o piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima, igual a 5g. O exercício fala que a velocidade máxima, no ponto mais baixo da trajetória, a velocidade máxima. Então, o que significa? A velocidade máxima vai ocorrer sempre aqui, nesse ponto. Ele vai ter a velocidade máxima. Se ele tem velocidade máxima, significa que a aceleração é máxima, certo? Voltando ao caso. A aceleração, se aumenta a minha aceleração, se aumenta a minha velocidade, aumenta a minha aceleração, certo? Porque a aceleração e a velocidade para a aceleração centrípeta, elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, essa aqui, eu não coloquei o que era 2, o que era 2. É verdade. A 4, também verdadeira. Ok? Vamos continuar. Até às 11h50 ou até às 11h40? Até às 11h50, né? Tá. Dá tempo de terminar esse exercício. Proposição 8. A velocidade mínima para o avião completar a volta no topo da trajetória é igual a 270 km por hora. Gente, vou deixar o desenho do avião aqui. Bom, quando vocês estão numa montanha russa, quando ela tá aqui, vamos supor que agora isso aqui é uma montanha russa. Acho que é melhor o desenho aqui. Quando vocês estão aqui, tem o carrinho e tem
temos o carrinho aqui. O que você quer que aconteça? Que esse carrinho não caia, certo? Que ele não pode cair, ele precisa ficar preso ali, certo? Então, você quer que exista uma força que seja suficientemente. Você quer saber a velocidade mínima. Então, você quer saber qual a força que vai ser necessária, qual a velocidade necessária para que esse carrinho não caia, certo? Então, para você fazer essa conta, o que você vai assumir? Que no instante, para você encontrar a velocidade mínima, que a velocidade mínima para esse carrinho não cair, você vai dizer que nesse instante de tempo, a normal é igual a zero. Porque você quer achar qual vai ser esse valor, certo? Então, você vai dizer que a velocidade nesse instante vai ser igual a normal, porque você, digamos assim, vamos lá, diagrama de corpo livre de um carrinho na montanha-russa. Você vai ter a força peso, e você vai ter a força normal, e você não vai ter nenhuma força lá para cima, certo? A única força que vai ter lá, você não existe essa força aqui, você vai ter só a normal. Então, você precisa que nesse instante de tempo, a normal seja igual a zero, ok? Para que a única força que esteja seja peso. E aí, o contato do carrinho com o trilho. Eu não sei se ficou bem claro ou se eu confundi vocês. Posso começar a tentar explicar de novo. Vocês entenderam bem isso? Por que tem que ser zero? Ok. Se entenderam, se ninguém falou que não entendeu, eu vou prosseguir. Então, o que ele está falando? A velocidade mínima para o avião completar a volta no topo da trajetória é igual a 270 metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quais são as forças atuando nesse momento aqui da minha trajetória? A gente vai ter a força peso, correto? Então, vamos lá. A gente vai estar trabalhando com uma trajetória circular. Então, eu vou dizer que a força peso vai ser igual a uma massa vezes a minha aceleração, ok? Minha aceleração centrípeta. Então, é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o meu raio da minha trajetória. Então, eu tenho que a minha força-peso é massa vezes a gravidade. E essa aqui é igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Posso simplificar as massas, certo? Então, eu tenho que a minha velocidade ao quadrado é igual a G vezes R. Então, a minha velocidade é igual a raiz quadrada de G vezes R. Tá, mas essa aqui é a velocidade para quê? Gravem esse valor. Essa velocidade aqui é a velocidade mínima ao longo de uma trajetória circular. Sempre vai ser isso aqui, ok? Velocidade mínima. Então, o que a gente tem lá? Vamos lá. Velocidade igual raiz quadrada de G vezes o raio, que é 450. Então, a gente vai ter que a velocidade vai ser a raiz quadrada daquele valor, que vai ser igual vai ser esse valor. Eu vou fazer, mas vamos fazer rapidinho aqui. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 10 vezes 450 vai dar 67 metros por segundo. Só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Ok? Se eu quiser passar para quilômetros por hora, 67 vezes 3,6. Eita.
eu vou ter uma em quilômetros por hora de 241, vai dar um número com vírgula, mas é aproximadamente isso aqui, quilômetros por hora. Então, essa afirmação aqui é falsa, certo? Deixa eu só conferir esse valor aqui, porque fiquei com uma dúvida agora. Isso mesmo, ela é incorreta. Vamos lá, próxima. Então, vamos lá. A 8 vai ser falsa. A 16. Falta 10 minutinhos, vamos apurar aqui. 16 fala assim: a força que o avião faz sobre o piloto na parte mais baixa da trajetória é igual a 4.200 newtons. Na parte mais baixa, de novo, é normal, peso, certo? Normal não. Vou ter peso igual. Eu vou ter a força centrípeta ali, vamos lá. Então, eu tenho a força que o avião vai fazer. Essa é a 16. Então, vamos lá. Que o avião faz sobre o piloto. Então, o que eu tenho? Na parte mais baixa da trajetória, eu vou ter a normal aqui, certo? Então, vamos lá. As forças em Y, eu vou ter a normal menos o peso igual a minha massa vezes aceleração centrípeta. Normal é o que eu quero saber, que é o que ele está perguntando aqui para mim, correto? Ó, a força que o avião faz sobre o piloto na parte mais baixa. Então, é a normal, ok? Vai ser igual ao meu peso mais a massa vezes a minha aceleração, velocidade ao quadrado, sobre R. Eu estava lá na parte mais baixa. A gente já viu antes que a aceleração na parte mais baixa era de 5G, certo? Então, eu tenho que Newton vai ser massa vezes G mais massa vezes 5G. A gente já viu esse valor antes aqui. Então, eu tenho que Newton vai ser igual a massa. Qual é a massa do meu avião? Ele dá ali? Massa. 70. A massa do piloto, desculpa. É a massa do piloto. Vai ser 70 vezes 6 vezes 10, certo? Esse valor vai dar igual a 4.200 newtons. Tudo bem? Eu vou 32. Tem 5 minutinhos, eu vou dar um. A força que o piloto faz sobre o avião é igual ao seu peso em toda a trajetória? Gente, força-peso. Sempre para baixo. Normal tá para cá. O que isso significa? Nesse ponto da trajetória. A força-peso, a força que o piloto faz no avião vai ser igual ao peso dele? Quando estiver nesse instante? O que vocês acham? Não, exatamente, porque elas vai estar num sentido diferente, elas não vão ser iguais. E a última, o piloto é submetido a uma aceleração centrípeta máxima no topo da trajetória, quando a força de sustentação do avião é mínima. A gente falou que a aceleração centrípeta máxima no topo. A gente já viu que não, né? Porque a velocidade e a aceleração elas são diretamente proporcionais. E a gente sabe que no topo da trajetória ele vai ter uma velocidade mínima. Então, se ele tem uma velocidade mínima, ele tem uma aceleração mínima. Tudo bem? Conseguiram entender ou não?
Ok, então a gente vai parar por aqui hoje. Tem até essa questão. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a lei de Hooke. E eu peço desculpa para vocês por causa da internet, né? Que a gente teve uns probleminhas, mas eu espero que na próxima aula isso não aconteça. E eu acho que, de geral, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre qualquer coisa em relação ao conteúdo? Tem alguma dúvida? Ok. Gente, é muito importante que vocês façam exercícios. Eu falei já no outro dia e eu volto a repetir porque é muito importante isso. Vocês têm que fazer exercício para vocês conseguirem entenderem bem, sabe? Para conseguirem gravar essas informações. Aonde que está a velocidade máxima, aonde que é a velocidade mínima. Aplicações de Newton, ele é um assunto que ele tem muito no vestibular, porque ele tem várias formas de ser cobrado. Vocês viram, a gente pode trabalhar com polias, pode trabalhar com looping, com várias coisas. Como vamos ter esses exercícios, exceto um deles é da apostila, tá bom? Mas todos eles estão nas apostilas de vocês. Lá também, caso vocês não entendam, esses exercícios também são explicados, mas são todos lá. E muito obrigada de falar que eu explico bem. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Como eu já falei, não se incomodem em mandar mensagem no WhatsApp. Usem a monitoria. E eu acho que é isso.